Quantos de vocês já ouviram falar sobre a lei universal da atração? Quantos realmente acreditam nela? Se você ainda não acredita, prepare-se, porque sua perspectiva pode mudar agora. Há uma lei que está fundamentada na física e é conhecida como interferência construtiva. Você talvez queira anotar isso. Quando duas ondas de comprimento idênticos se encontram, a frequência resultante se torna o dobro. Essa é a base científica por trás da lei da atração. A essência dessa lei é um fenômeno ondulatório. Quando duas ou mais ondas se encontram em fase, ou seja, sincronizadas perfeitamente, elas se combinam para formar uma onda de amplitude ainda maior. Pense em duas ondulações em um lago que se cruzam no momento exato. Juntas, criam uma única e mais poderosa ondulação. Mas como isso se relaciona com a lei da atração? Absolutamente tudo. Considere que seus pensamentos, emoções e intenções são como ondas, cada uma com sua própria frequência. Quando essas frequências entram em harmonia, seu poder combinado é amplificado. Esse mesmo princípio pode ser observado em diapasões. Ao golpear um, outro com a mesma frequência também começará a vibrar. Imagine, então, que seus pensamentos e desejos são como frequências reais. Quando afinados corretamente, eles podem causar uma reação no universo. Isso significa que você pode ganhar energia de uma conversa, das pessoas ao seu redor ou até mesmo daquilo que está ouvindo agora. No entanto, o oposto também é verdadeiro. Você pode perder energia com o ambiente errado. Ao explorar essa ideia, questionei: de onde essas frequências se originam? A resposta está no cérebro, mais especificamente em uma região conhecida como massa cinzenta. Esse conhecimento revolucionário não é tão recente quanto parece. Ele esteve presente nos arquivos científicos por um bom tempo, mas frequentemente foi ofuscado por outras questões mais urgentes no mundo da ciência. Por que algo tão transformador não ganhou mais destaque? Talvez porque desafiar paradigmas convencionais seja sempre uma tarefa difícil. Diante disso, como podemos aproveitar o poder da interferência construtiva em nossas vidas? Alinhando nossos pensamentos, intenções e emoções. Quando sincronizados, eles se tornam uma força potente, atraindo com maior intensidade aquilo que desejamos. É como se o universo funcionasse baseado nos princípios da física das ondas. E essa ideia não é mágica, é ciência. A interferência construtiva e sua conexão com a lei da atração não são descobertas contemporâneas. Elas, na verdade, ecoam em escrituras antigas, cada uma refletindo essa verdade por meio de suas perspectivas únicas. Considere o texto bíblico que diz: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Esse versículo não sugere apenas a reunião física, mas destaca o poder amplificado que surge da intencionalidade coletiva, uma referência direta ao princípio de interferência construtiva. À medida que aprofundamos nossa compreensão, percebemos que muitos provérbios e ensinamentos antigos refletem esse conceito científico. Será que esses escritos ancestrais estavam indiretamente se referindo à interferência construtiva no contexto de nossos pensamentos e intenções? Considere textos sagrados de diversas tradições, como os Upanishads da Índia, o I Ching da China e o Tao Te Ching. Cada uma dessas escrituras veneráveis contém versículos que enfatizam harmonia, alinhamento e amplificação de energias. As palavras que empregam e as histórias que contam podem ser suas maneiras únicas de descrever aquilo que a ciência hoje chama de interferência construtiva. Em essência,
O alinhamento das ondas de pensamento, a sincronização das intenções e a poderosa magnificação que resulta dessa convergência não são revelações modernas, mas uma sabedoria antiga esperando para ser reinterpretada e redescoberta à luz da ciência contemporânea. Pegue seu celular agora, independentemente da marca ou modelo. Ele funciona graças à conectividade através de frequências, e essas ondas não servem apenas para comunicação, mas também são uma metáfora para o potencial oculto dentro de nós, refletindo os mistérios do universo. Celulares utilizam ondas eletromagnéticas, um espectro de frequências que possibilitam a comunicação a longas distâncias. Ao fazer uma chamada ou enviar uma mensagem, sua voz ou texto são convertidos em sinais digitais e transmitidos por uma frequência específica, sendo reconvertidos no destino. Esse processo é uma dança harmoniosa de frequências, quase milagrosa. As frequências representam uma conexão invisível, sentida e vivida. Assim como nossos pensamentos e intenções emitem frequências para o universo. Aceitamos facilmente esse princípio ao usar celulares, mas na vida muitas vezes não compreendemos seu impacto plenamente. As vibrações podem ser visualizadas como linhas imaginárias, com cada vibração correspondendo a uma frequência específica. Estamos constantemente operando nessas frequências e minha voz agora está sendo amplificada em uma frequência particular. Pensamos em frequências porque o pensamento é energia, e os pensamentos são a forma mais poderosa de energia que existe. Eles têm o poder de se tornar feixes de laser que atravessam o tempo e o espaço. O que você pensa determina os resultados que você alcança, pois os resultados são manifestações diretas do seu pensamento. Todos os grandes líderes concordam que nos tornamos o que pensamos. A ciência e a teologia ensinam que nada é criado ou destruído e toda a energia e conhecimento já existentes ou futuros estão presentes. O que precisamos fazer é sintonizar com essas energias e ideias, pois já as possuímos. Agora, imagine que você está em um ponto e deseja chegar a outro. Muitos pensam que só alcançarão seus objetivos depois que tiverem certos recursos, como dinheiro ou tempo. No entanto, essa forma de pensar está em uma frequência mais baixa, enquanto o que você deseja está em uma frequência mais alta. Para alcançar seus desejos, sua mente e pensamentos precisam alinhar-se com a frequência do que você quer. Quando você toma uma decisão comprometida, tudo começa a mudar. Ao decidir agir agora, você começa a pensar e agir como a pessoa que deseja ser. O desejo é o único requisito para a decisão. Não importa se você tem os recursos ou não. O importante é: você realmente quer isso? Pesquisadores como a doutora Karen L. Fielding afirmam que os pensamentos humanos são semelhantes a frequências eletromagnéticas. Em seu estudo, ela mostrou como a intenção focada ressoa em frequências específicas, como um rádio sintonizando uma estação. Assim como a sintonia correta é crucial para uma boa recepção, alinhar seus pensamentos com uma intenção positiva é essencial para manifestar seus desejos. Cada pensamento e intenção é como discar um número no telefone. Quando você disca corretamente, conecta-se com o universo, e quando a conexão é forte, o universo responde. O universo não é um pano de fundo passivo, mas um participante ativo que responde às frequências que emitimos, especialmente quando essas frequências são guiadas por uma intenção focada. Esta é uma informação tão poderosa que você pensaria que seria ensinada em todas as escolas. A verdade é que não é, e isso é bastante triste, porque poderia ser, mas não é. E aqui está o motivo: você foi criado à imagem de Deus. Precisamos entender o que isso significa.
Ser criado à imagem de Deus significa que temos a capacidade de fazer qualquer coisa. Temos as faculdades necessárias para realizar grandes feitos. A maioria de nós vive apenas pelo que ouvimos, vemos, cheiramos, provamos e tocamos. Esses sentidos, no entanto, apenas nos conectam ao mundo exterior. Tenho cães em casa que também conseguem ouvir, ver, cheirar, provar e tocar. O que realmente importa são as lições que vêm do seu mundo interior, não do exterior. E é aí que entram suas faculdades superiores: percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. A implicação disso é colossal. Assim como você está capacitado a se comunicar globalmente através do seu celular, também foi dotado da habilidade de se conectar e manifestar em um nível cósmico. E se este conhecimento é tão essencial, por que não está na boca de todos? A verdade é que essas descobertas, embora revolucionárias, muitas vezes permanecem enterradas sob pilhas de pesquisas mais convencionais. Talvez porque desafiem paradigmas estabelecidos, ou talvez, apenas talvez, porque esse conhecimento concede poder demais ao indivíduo. Pense nisso. Se todos entendessem e utilizassem esse poder, a frequência coletiva do nosso planeta seria de imensa positividade, crescimento e intenção mútua. Isso significaria um mundo onde nossas aspirações coletivas ressoassem harmoniosamente, trazendo uma era de potencial ilimitado. Enquanto a conectividade dos nossos celulares é um feito tecnológico maravilhoso, a conectividade entre nossas intenções e a responsividade do universo é nada menos que mágica. E não é apenas mágica, é ciência. Lembre-se disso. Em um mundo de ferramentas visíveis e conexões invisíveis, suas intenções focadas são as ferramentas mais poderosas que você possui. Uma evidência irrefutável do poder da lei da atração pode ser encontrada nas profundezas da pesquisa quântica. Um experimento que é bem conhecido por quem se aprofunda nesse campo fascinante surge como um farol, revelando a conexão profunda entre a consciência e o mundo tangível. Conduzido pelo Dr. Vladimir Ponin, esse estudo inovador, conhecido como o efeito fantasma do DNA, apresenta descobertas tão impressionantes que não apenas ressoam com os princípios da lei da atração, mas também desafiam as bases da nossa compreensão científica. Dr. Ponin, um biólogo quântico, se lançou em um experimento que desconcertaria até os mais experientes físicos quânticos. Ele começou com uma configuração simples, uma câmara de vácuo totalmente livre de partículas. Dentro dessa câmara, ele introduziu fótons, as menores partículas de luz. Sem qualquer interferência, esses fótons deveriam se distribuir de maneira aleatória. No entanto, algo extraordinário aconteceu quando ele colocou uma amostra de DNA humano na câmara. Os fótons começaram a se alinhar de acordo com a estrutura do DNA. O mais surpreendente é que quando o DNA foi removido da câmara, a lógica sugeriria que os fótons retornariam à sua distribuição aleatória. No entanto, não foi isso que ocorreu. Os fótons mantiveram a mesma disposição, como se o DNA ainda estivesse presente. O DNA havia deixado uma impressão indelével no arranjo dos fótons, uma espécie de fantasma de sua presença. Agora, vamos refletir sobre o que isso realmente significa. Em primeiro lugar, isso destrói a visão linear de causa e efeito. Esse experimento sugere que o DNA vivo se comunica com o mundo de maneiras muito mais complexas do que jamais imaginamos. Se a simples presença do DNA pode influenciar o comportamento da luz, imaginem a profundidade da resposta do universo às intenções e pensamentos focados dos seres humanos. Isso não apenas sugere o poder da consciência,
mas revela seu domínio sobre a matéria. Nosso DNA não é apenas o molde do nosso ser físico, ele é um participante ativo no universo, constantemente interagindo e moldando a realidade ao nosso redor. Se pensarmos nisso sob a ótica da lei da atração, podemos entender que nossas intenções e pensamentos, assim como o DNA, são capazes de moldar o universo ao nosso redor. Isso não é um mero desejo de fé, é uma observação científica sustentada por dados experimentais. Agora, surge uma pergunta: por que um experimento tão revolucionário não está em todos os noticiários? Por que esse estudo permanece obscurecido, fora dos debates públicos? Seria possível que as implicações dessa descoberta sejam tão poderosas e transformadoras que o mundo, como o conhecemos, não esteja preparado para lidar com elas? Reconhecer o efeito fantasma do DNA seria reconhecer o poder tangível da intencionalidade. Significaria repensar nosso papel no universo, não mais como observadores passivos, mas como criadores ativos. Não é surpresa que, apesar da natureza revolucionária dessa descoberta, ela permaneça na periferia, mencionada apenas em círculos de ciências alternativas. Ela desafia crenças estabelecidas e ameaça sistemas de controle que perduram há séculos. As implicações do efeito fantasma do DNA não são apenas científicas, mas também sociais. No entanto, assim como os fótons que mantiveram a memória do DNA, a verdade sobre nossa interconexão e nosso poder de moldar a realidade continua viva, aguardando o momento em que a consciência coletiva reconhecerá e utilizará esse poder. E uma vez que isso aconteça, não haverá mais volta. Nossa compreensão sobre o potencial do nosso papel no universo será eternamente transformada. A publicidade está em todo lugar, influenciando nossas escolhas, moldando nossos desejos e até mesmo formando nossas visões de mundo. Mas existe uma camada na publicidade que poucos conhecem, uma dimensão que penetra nas profundezas da psique humana. Não se trata apenas de vender produtos, mas de influenciar a consciência coletiva. Os anúncios mais poderosos não são criações aleatórias. Eles são projetados com meticulosidade para acessar o subconsciente humano, aproveitando os princípios da lei da atração que temos explorado. Ao inserir imagens, palavras e ideias específicas em nossas mentes, os publicitários estão efetivamente utilizando uma forma de definição de intenções em massa. Lembra-se dos famosos experimentos do Dr. Masaru Emoto, que demonstraram como os pensamentos e palavras podiam alterar a estrutura dos cristais de água. Agora, imagine milhões de mentes sendo expostas simultaneamente à mesma mensagem, à mesma intenção. Esse fenômeno funciona e modela a estrutura da nossa sociedade. Tomemos como exemplo o surgimento da cultura dos smartphones. Antes de sua adoção universal, os anúncios pintavam um mundo onde a conectividade não era apenas desejada, mas essencial. Eles exploraram nosso desejo natural de pertencimento, implantando sutilmente a ideia de que, sem conexão constante, estaríamos perdendo algo importante. Hoje, a maioria da população está atrelada a esses dispositivos, um verdadeiro testemunho do poder da intenção coletiva focada materializada. Aqui vai outra revelação. Muitas das principais agências de publicidade contratam psicólogos cognitivos e neurocientistas. Por que isso? Porque eles compreendem a importância das frequências cerebrais. Diferentes estados emocionais, felicidade, tristeza, desejo, medo, possuem frequências únicas. Os publicitários criam mensagens que ressoam com essas frequências, garantindo que o espectador esteja no estado emocional exato que eles desejam. Não se trata apenas de persuasão, mas de sincronização neurológica.
Pesquisas da Neural Advertising Association revelaram que os anúncios que utilizam essas técnicas avançadas podem aumentar a intenção de compra em mais de 300%. Eles não apenas convencem, eles alinham sua frequência com o produto ou ideia que estão promovendo. É um jogo de ressonância, de alinhar os pensamentos e frequências das massas com intenções específicas. E, uma vez alcançado esse alinhamento, a lei da atração entra em ação e nossa realidade coletiva começa a mudar na direção desses desejos implantados. No entanto, esse conhecimento não precisa ser motivo de pânico ou desespero. Ao contrário, é um convite para nos tornarmos participantes conscientes na construção da nossa realidade coletiva. Ao entender as táticas utilizadas e reconhecer o jogo que está sendo jogado, podemos escolher onde direcionar nosso foco. Podemos recuperar o imenso poder da nossa intenção coletiva e criar um mundo alinhado com os nossos desejos mais profundos. Neste tempo em que a tecnologia nos conecta de formas antes inimagináveis, temos uma oportunidade sem precedentes de unir nossas intenções e frequências de pensamento. Como exploramos, a intenção individual tem poder, mas a força combinada da intenção coletiva é uma força além da compreensão, ecoando os princípios da interferência construtiva em uma escala universal. A guerra, o conflito e a incerteza global pintam o cenário atual do mundo, mas no meio deste caos, possuímos um poder intrínseco, uma força coletiva derivada dos nossos pensamentos e intenções interconectados. Como vimos, o universo responde, amplifica e ecoa nossos desejos e intenções mais íntimos. O poder da intenção de uma única pessoa é inegável, mas quando bilhões de corações e mentes se unem com uma visão compartilhada, o universo não pode deixar de responder da mesma forma. Não se trata apenas de esperar por paz, mas de visualizar, intencionar e ressoar coletivamente com ela. Se cada indivíduo escolhesse, mesmo que por um breve momento, focar suas intenções na cura das feridas da guerra, na visualização de um mundo de unidade e prosperidade, a onda resultante de interferência construtiva coletiva seria avassaladora. Em meio às tragédias da guerra e à dor da perda, não devemos esquecer as vítimas. Devemos direcionar nossas intenções coletivas para elas, oferecendo consolo, força e esperança por meio do nosso foco unido. Vamos envolvê-las em um manto de energia positiva e vibrações de cura, desejando sua rápida recuperação e paz. Além disso, não devemos apenas orar ou esperar. Vamos usar nossa compreensão sobre a interferência construtiva e o poder tangível da intenção coletiva para imaginar um mundo de unidade, paz e prosperidade. Cada momento em que nos sintonizamos com essa visão amplifica seu poder, empurrando nossa realidade, mesmo que ligeiramente, na direção desse paraíso imaginado. Lembre-se, cada grande mudança na história começou como um simples pensamento na mente de alguém. Se mudanças tão monumentais podem surgir de pensamentos individuais, imagine o potencial quando todos nós pensamos como um só, sentimos como um só e intencionamos como um só. Em tempos como este, quando a incerteza e o desespero parecem dominar, vamos nos lembrar do nosso poder inato e da ciência por trás dele. Não deixemos que o desespero ofusque a esperança. Ao entendermos o nosso poder individual e coletivo e ao usá-lo, podemos pavimentar o caminho para um futuro mais harmonioso e iluminado. Em conclusão, sejamos a interferência construtiva que o mundo precisa. Sozinhos somos poderosos, juntos somos imparáveis.
Chegou a hora de unir nossas intenções e criar um mundo de amor, paz e aspirações compartilhadas. Vamos imaginar e, consequentemente, manifestar um mundo melhor, pois na bela dança das nossas intenções coletivas, o universo é nosso parceiro disposto, aguardando transformar nossas visões em realidade.